motivos se destacam no gosto dos ouvintes. Esses dados demonstram a relevância do veículo como meio de comunicação. O rádio informa e diverte. E a audiência está presente em todos esses momentos, porque o que toca no rádio aparece aqui. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20 horas. A Nova Canção FM de São Nicolau apresenta toda segunda-feira o programa Como Vai Sua Vida com Deus? Produção e apresentação do irmão em Cristo, Pedro Tiago. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida com Deus? Quando ele anda com Jesus no coração, vive cantando e a Deus glorificando. Que coisa linda é ter a vida de cristão. Como vai a sua vida com Deus? Glória a Deus, agradecemos a Deus por mais uma segunda-feira nós podermos estar aqui. Toma uns mates, falar da palavra de Deus, conforme Deus der no nosso coração, orar por você e por nós e atender o teu pedido de louvor. Hoje nós temos sem violeiro, sem gaiteiro, né? Então é só no LP hoje. Ligue aí, deixe sua mensagem, peça o louvor da tua preferência, que nós vamos estar te atendendo aí na medida do possível. Desde já desejamos que Deus abençoe a vida de cada irmão, de cada amigo, dos mantenedores dessa programação, daqueles que oram por nós, também da Emily, da família dela, que está ali na técnica, ali mexendo nos teclados ali, para que não fumaceie os aparelhos, e que Deus venha cuidar de cada um de nós e venha fazer de acordo com a sua vontade. Oramos a Deus então. Senhor nosso Deus, obrigado por mais essa oportunidade, por mais um dia de vida que o Senhor tem nos dado, por mais uma chance de nós estar aqui falando, Senhor, da sua palavra, do seu amor, da oportunidade, Deus, que o Senhor nos dá a cada dia, que o Senhor venha cuidar de nós, que o Senhor venha fazer de acordo com a sua vontade, que o Senhor venha trabalhar, Senhor, na minha vida, na vida de cada um que estiver na audiência dessa programação, em cada lar, em cada lugar onde estiver um rádio ligado, onde tiver alguém escutando através da internet, que o Senhor venha estar presente, que não venha chegar a minha voz ou a minha presença, mas a presença do Senhor, que o nome do Senhor seja engrandecido, seja enaltecido aqui nesse lugar, durante essa uma hora que nós use para falar do seu evangelho, do seu poder, do seu amor, da oportunidade que todos nós temos através do Senhor. Amém e amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus já em João, capítulo 3, no versículo 3 também, aonde diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa palavra que Deus tem nos dado, que nós vamos repartir com os irmãos durante a programação, né? Nós costumamos repartir aí um pouco de palavra, um pouco de louvor. É assim que Deus nos deu e é assim que nós fizemos, né? Como Deus manda, nós vamos fazer. Nós somos servos, Deus é o Senhor, Ele manda e nós obedecemos. Só isso aí, nada mais, né? Vamos trabalhando aí de acordo com Deus mandar. A palavra de Deus, ela também diz em Ezequiel 3, né, no versículo 16 em diante, né, aqui na minha Bíblia, né, o título, né, da palavra em Ezequiel 3:16 diz a obrigação do profeta, né, é obrigação de todos nós, o qual Deus escolheu,
o qual Deus capacita e Deus quer usar da maneira dele. É nossa obrigação, né, não inventar, não criar nada, mas fazer aquilo que Deus mandou, obedecer o que Deus mandou fazer, né? Se nós falamos, né, diz a palavra de Deus lá, que se nós falamos, né, e quem ouviu não dá crédito, ou não se arrepende, ou escolhe não se consertar, né, nós livramos a nossa alma. Mas se nós nos acovardamos e não falamos, né, a palavra de Deus diz que sangue das nossas mãos o Senhor vai requerer, né, porque aí nós somos culpados, né, pelo sangue, pela condenação daquele que não se consertou, porque ele não ouviu, porque nós nos acovardamos de falar, né? Então estamos aqui para fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus mandar e trazer a palavra de acordo Deus nos der. Que Deus venha abençoar cada um de nós, né? Vamos ouvir o primeiro louvor aí, Consertando o Altar. Pode ser, acho que é com Jair Pires, né? Consertando o Altar. Oferecer para todos os ouvintes, oferecer lá também para o pastor Nino, para a irmã Tereza, para os seus familiares, também ali para o irmão Daniel, para o nosso gaiteiro Davi, também a irmã Marli, o irmão Fabiano, a irmã Marinelli. Que Deus venha abençoar todos esses irmãos aí, né, que estiver na escuta aí, vai esse louvor então. Eu preciso pensar mais em Deus, mais em Deus eu preciso pensar. Minha vida está desalinhada, minha vida eu preciso alinhar. Meu altar está desarrumado, meu altar eu preciso arrumar. Crente assim desta maneira, no céu não pode entrar. Meu altar são as pedras que desmoronaram nos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Eu sei que o cair é do homem, mas o Senhor o faz levantar. Por mais que ele tenha pecado, Deus é grande em perdoar. Quando o homem confessa e deixa, misericórdia alcançará. Bem-aventurado há de ser quem consertar o altar. Meu altar são as pedras que desmoronaram dos meus dias que tristes passaram, quando longe de Deus eu fiquei. Meu orgulho foi a causa dos pecados meus. Esqueci de pensar mais em Deus, vaidoso assim fracassei. Descobri que o homem sem Deus não é nada, é um luzeiro de luz apagada. Foi assim que distante chorei. Glória a Deus, que nós não venhamos estar chorando, né, distante de Deus, né, a oportunidade,
todos os dias, né, através da palavra, através da misericórdia do Senhor, de nós voltar à presença dele, de nós buscar novamente e botar o nosso altar em ordem, né? Porque quando nós colocamos esse altar em ordem, Deus aceita a nossa oração, aceita o nosso sacrifício e nos abençoa, né? E é conosco todos os dias. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós somos todos membros de um só corpo, né? E todos nós temos importância para Deus, né? Em 1 Coríntios 12, né, vai nos explicar, né, que todos nós somos um membro, mas somos todos parte de um só corpo, né, que é Cristo, né? Estamos ligados todos a Ele, tudo vem dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele, né? Ninguém é nada sozinho, precisamos uns dos outros, precisamos estar ali ligado no corpo também, para que nós tenha utilidade. Mas assim como a palavra de Deus nos diz que nós somos todos membros de um só corpo, né, a palavra de Deus, ela vai nos falar também, né, de que se um dos teus membros te faz pecar, né, e foi Jesus que falou, não é eu, né, e não é nenhum dos discípulos que está ali querendo ensinar para que digam que não é da parte de Deus, foi Jesus que falou, né? Se um dos membros te escandalizar, te fizer pecar, né, corta-o. É melhor entrar sem esse membro no céu do que tendo ele ir para o inferno, né? Então, se nós somos todos membros de um só corpo, né, mas se um desses membros te faz pecar, corta-o, porque nada vale mais do que a tua salvação, né? É necessário, diz a palavra de Deus, nós fizemos a leitura aqui, nascer de novo, né? Então, quando nós nascemos de novo, nós somos nova criatura, tudo muda, né? Deus começa mudando por dentro, né? Muda o nosso sentimento, muda a nossa visão, muda o nosso ouvir, muda o nosso falar, muda o nosso pensar, né? E quando está pronta aquela mudança ali por dentro, ele muda também por fora, né? Ele muda a aparência, ele muda as vestes, ele muda os lugares que tu frequenta, né? Quem é nascido de novo, quem é nascido do Espírito, né, ele vive em novidade de vida, né? Ele vive uma vida nova com Jesus, né? Não é mais eu que vivo, diz a palavra de Deus, né, mas Cristo vive em mim, né? As pessoas têm que olhar para a tua vida, se tu nasceu de novo, e ver Cristo. É o tal do posicionamento, é algo que está em falta hoje em dia. Nós nunca tivemos, né, uma geração de pessoas que querem ser membro desse corpo, que querem servir a Deus, mas que não tem um posicionamento, que não se decidem, né? A palavra de Deus diz que só há 2 caminhos, não fala sobre 3 caminhos, são 2 caminhos. Aí nós nunca tivemos um povo que quer tanto andar com um pé em cada caminho, servir ao mundo e a Deus, agradar o mundo e a Deus, né? Pregar a palavra de maneira que agrade aquele que está ouvindo, mas e Deus? Será que importa mais nós agradar os ouvintes? Será que importa mais nós agradar o público? Será que importa mais nós agradar as pessoas que estão ali ouvindo? Ou agradar a Deus? É a obrigação daquele que Deus chamou por profeta, é entregar o que Deus lhe manda, é falar aquilo que Deus coloca no nosso coração. E quando nós falamos e pregamos, e quando o pastor prega e ensina, né, e alguém não ouve, e quando alguém não quer dar ouvidos à palavra, e quando alguém insiste em não se corrigir, a palavra de Deus também fala disso. A palavra de Deus também ensina, porque a Bíblia é um livro completo, é o manual da vida, não falta parte nenhuma, todas as respostas estão ali. Deus é perfeito, a sua palavra é perfeita. Se nós buscar de verdade na presença de Deus, aquele que não quer se corrigir,
Porque há alguns que não querem se corrigir, que não querem mudar, que não querem nascer de novo. E ali no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 17, nos manda que se alguém não quiser te ouvir, fala à igreja, e se não quiser ouvir a igreja, trata-o como um gentil. Além da palavra de Deus, que também está em Mateus, no capítulo 5, que diz que se um dos nossos membros te fizer pecar, corta-o. Ainda no capítulo 18 de Mateus, versículo 17, diz: trata-o como um gentil. Mas tem que ter uma posição de crente, tem que tomar uma decisão, querer viver na presença de Deus, querer ser uma nova criatura na presença de Deus. Não adianta nós querer agradar o público, nós querer juntar plateia com todos os membros ali, diz a palavra de Deus, e acabar no inferno. Melhor é que corte fora e entre aleijado no reino de Deus. Quando Deus chama alguém por profeta, para pregar a palavra, para falar aquilo que Deus manda, tem que estar consciente que não é só um cargo, não é só uma posição que vai ocupar. Vem junto um peso, uma responsabilidade. Por isso a palavra de Deus diz em Lucas 23, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Toma a tua cruz e siga-me, nega a tua vontade. A partir dali é a vontade de Deus, é a vontade do Senhor, não é a minha, não é a tua, não é do pastor, não é do irmão, é de Deus. Quando Deus mandar, nós vamos obedecer. A palavra de Deus ainda fala em Apocalipse, capítulo 3, que há alguns que têm nome de vivo, diz a palavra de Deus. Tem nome de vivo. Deus diz, eu conheço as tuas obras, que tem nome de vivo, mas estás morto, porque não nasceu de novo. Continua morto, lá no mundo, longe de Cristo. É necessário que nós nasça de novo, é necessário nós tomar uma decisão séria com Deus, é necessário quem tem um lugar de liderança, um lugar de profeta, um lugar de escolhido de Deus, tomar um posicionamento e fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem. Adianta nada querer agradar a mim, querer agradar o João, a Maria, o Paulo. Temos que agradar a Deus, porque foi Deus que nos chamou. E é Deus que vai requerer de cada um de nós. Se nós temos algum pedido de louvor aí, para nós atender, já vamos atender daí. Tem ligado para nós a Terezinha Souza, ela pede Igreja Velha. Igreja velha, que saudade imensa daquele tempo que bem longe vai, quando você existia aqui. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, que saudade imensa daqueles dias que você deixou. Igreja velha, não existe mais. Amar a Deus você me ensinou. Igreja velha, não existe mais. Amar a Deus você me ensinou. Igreja velha, quando eu me lembro do grande amor que você me deu, passar os
passados anos eu não esqueci. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, não vou esquecer que foi você quem me ensinou a amar. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Mas que saudade, mas que saudade imensa. É isto mesmo, minha velha igreja. É a saudade que está aqui dentro de mim. Quando eu me lembro daqueles dias maravilhosos que você me amava, como também me ensinou a amar. Olha, as coisas por aqui hoje estão muito diferentes. E com grandes saudades eu me lembro de você. Obrigado, minha igreja, por tudo que você fez por mim. Você continua aqui dentro de mim. Muito obrigado. Igreja velha, quando eu me lembro do grande amor que você me deu. Passar os anos eu não esqueci. Recordações hoje traz pra mim. Igreja velha, não vou esquecer que foi você quem me ensinou a amar. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Igreja velha, você não morreu. Dentro de mim você viva está. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Ele coloca tudo no seu lugar, né? Para que a sua obra, para que a sua vontade venha a ser feita, né? Essa igreja, né, em que fala esse louvor, muitos têm um saudosismo, muitos têm uma impressão, né, de que essa igreja era perfeita, né? Desde os tempos dos primeiros cristãos, desde os tempos do apóstolo Paulo, né, nós podemos ver nas cartas de Paulo que essas igrejas também tinham defeito, né? Se nós formos ler as cartas de Paulo, a cada igreja que ele escreveu, havia ali alguns que davam problema. Havia ali também alguns falsos mestres que vinham querer ensinar algo de diferente do que Deus mandava, né? Então, todo esse tempo houve problema. A igreja perfeita, a igreja sem defeito, sem falha nenhuma, só vai existir quando nós estiver todos no reino de Deus. E o que Paulo mandava nas suas cartas? Orientava que os defeitos fossem corrigidos, que os problemas fossem consertados, que buscasse de Deus para poder endireitar o seu caminho, para não perder a sua salvação. Ele não mandou ninguém trocar de igreja, não mandou ninguém ficar pulando um pouco para cá, um pouco para lá.
Quando nós buscamos nascer de novo, nós entendemos isso. Que aonde nós for, na igreja que nós for aqui na terra, vai ter problema. Seja uma igreja grande, com muitos membros, uma igreja pequena, com poucos membros. Seja no interior, na cidade grande, numa cidade pequena, vai ter problema. Porque a igreja, ela é de Deus, a obra é de Deus, mas ela é feita por seres humanos, e nós somos falhos, nós temos defeito. E nisso a Bíblia nos manda que os fortes suportem os fracos, que aquele que já está mais firmado, alicerçado na fé, ajude, suporte aquele que está começando, ou quem sabe que tropeçou, fale aquilo que Deus lhe dá, e se ele ouvir, amém. Se ele não ouvir, é o que a palavra de Deus nos manda, trata-o como um gentil. Porém, parece que o nosso povo esqueceu de Deus. Parece que o nosso povo imagina uma igreja perfeita aqui na terra. Essa igreja perfeita só vai existir no céu, depois que o Senhor levar o seu povo. Aqui, em todas as igrejas. E nisso a palavra de Deus em Apocalipse 3, versículo 4, diz que ali, naquele povo, no versículo 1, diz que naquele lugar, na igreja de Sardes, havia nome de vivo, mas estavam mortos. Mas no versículo 4 já fala, há alguns que não se contaminaram, e estes andarão com suas vestes brancas. A igreja estava com o nome de vivo, mas estava morta. Mas havia ali no meio alguns, que o Senhor bem conhecia quem eram, que não se contaminaram. Não busque uma igreja perfeita, não existe igreja perfeita aqui na terra, mas existe pessoas que nasceram de novo, que já conseguem, como diz a palavra de Deus, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, que consegue ver o reino de Deus. Aquele que nasceu de novo, ele consegue ver o reino de Deus, mesmo na imperfeição, mesmo na dificuldade, mesmo na luta, mesmo com tantos problemas, com os seus olhos ele consegue contemplar o reino de Deus, o lugar para onde ele está caminhando, e não há nada que o desvie daquele caminho. Mas parece que o povo esqueceu que é esse o nosso objetivo, é morar no céu. No livro de Oséias, nos fala que o povo foi destruído porque faltou conhecimento de Deus, E eu quero aqui ler com os irmãos, eu quero buscar aqui ler, e você que está ouvindo a programação, vê se tem alguma semelhança, alguma semelhança dessa passagem de Oséias com o tempo atual, com o tempo que nós estamos vivendo hoje ou não, porque a palavra de Deus é perfeita, toda a escritura é boa para ensinar, é boa para instruir aquele que quer morar no céu. No capítulo 4 de Oséias diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. E você é Israel de Deus, você é povo de Deus. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurador, o mentir, matar, furtar, adulterar, fazem violência. Um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Nunca tivemos tanto problema, das pessoas contender com a palavra de Deus, contender com o Senhor. Ah, mas eu não concordo que seja assim. Ah, mas eu vou servir. Mas não é desse jeito, é do meu jeito, não é do jeito que querem, é do jeito que eu quero.
Por isso tropeçará, e de dia o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe. O povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. E eu mudarei a sua honra em vergonha. Quando nós nos desviamos da presença de Deus, à medida que o homem vai se multiplicando, e desde o começo é assim, o homem se multiplica, conquista muitas coisas e acha que já pode viver sem Deus, e acha que não precisa mais de Deus, que não precisa mais obedecer, que já pode viver por conta própria, como aquele filho pródigo. Me dá a minha herança aí que eu vou viver do meu jeito. Mas vê que Deus, na parábola do filho pródigo, ele não ensinou a nós agarrar no pé do filho e dizer: não, fica aqui, não vai embora, por favor. Quer ir? Toma aqui. Por causa do posicionamento. Porque nós temos a certeza que não há no mundo nada igual e nem semelhante à alegria que há na presença de Deus. Não há nada que o mundo possa nos oferecer que seja semelhante ao que Deus pode nos dar. O mundo não pode fazer por nós o que Deus pode fazer. Por isso não é necessário prender nem implorar para ninguém ficar. É necessário instruir, mostrar o reino de Deus, que é necessário nascer de novo, que é necessário obedecer, que é necessário andar em novidade de vida. Mas se alguém não quer a sua parte da herança, toma aqui, vai lá. E o dia que se arrepende e volta como aquele filho, é recebido de braços abertos e com alegria, mas é recebido da maneira do Pai, do jeito do Pai. Porque Deus nos ama, Ele quer nos receber de volta, Ele quer que nós busquemos se reconciliar com Ele. Ele não quer nos destruir, Ele quer nos salvar. Para isso que Jesus veio, para nos salvar. Mas a palavra de Deus nos fala que haverá um dia de um julgamento, que haverá um dia de uma prestação de conta. E essa mesma palavra, em Apocalipse 22, 15, fala que há alguns que ficarão de fora. Que há alguns que não herdarão o reino de Deus. Por que não herdarão? Porque não buscaram conhecer quem é o Deus que eles servem. Não buscaram nascer de novo. Ficaram ali agarrados à vã filosofia, à desobediência, a servir a Deus do seu próprio jeito e não do jeito de Deus. Porque há um jeito de servir a Deus. Toma a tua cruz, nega-te a ti mesmo e segue a Cristo. Fazer aquilo que Deus mandou. Anunciar a sua palavra. Cumprir com a nossa obrigação de homem, de mulher, de Deus. Falar aquilo que Deus coloca no nosso coração. Entender que aqui nessa terra nós somos todos imperfeitos, mas que lá nós teremos um novo corpo de glória, onde ali vai haver uma igreja perfeita. E é isso que nos move, é isso que nos faz todo dia buscar a presença de Deus e anunciar essa palavra com compromisso, para que nós não venha ter o nosso nome riscado do livro da vida. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não fizer, aquele que acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus, Deus vai tratar com ele, Deus vai requerer. É uma obrigação nossa pregar a palavra de Deus. O próprio Jesus, assim como na parábola do filho pródigo, o próprio Jesus falou em João capítulo 6, quando ele estava pregando e algumas pessoas se retiraram, não andavam mais tão próximos a ele. E ele olhou para os 12 discípulos, ele olhou para aqueles que ele havia escolhido. E ele olhou e disse: querem se retirar também? Querem ir também? Querem deixar de me seguir também, como eles fizeram? É isso que tem que ser pregado, é isso que tem que ser anunciado. Quem quiser vir após mim,
É uma decisão pessoal nossa. Deus nos ama tanto que Ele não nos fez como uma marionete com corda amarrada nas nossas mãos. Que Ele não nos fez como um boneco, como um robô que Ele manipula do jeito que Ele quer. Ele nos fez livre. Mas se nós não fizermos um bom uso dessa liberdade, se nós não usar de acordo à vontade de Deus, em vez de ser para edificação, vai ser para nossa destruição. E muitos há que estão usando para destruição. Muitos há que têm nome de vivo, mas estão mortos. Tem nome de cristão, tem nome que serve a Deus, mas estão enganando a si mesmo. Porque não obedece a palavra de Deus, não segue o que Deus mandou seguir. Estão cortados do corpo. Estão ali querendo ter vida independente. Pode o teu braço viver fora do teu corpo? O teu olho viver fora do teu corpo? Um galho viver fora da árvore? Nós temos que estar ali ligado. E para nós estar ligado, temos que estar cada um na sua função, obedecendo aquilo que Deus criou para nós fazer. Fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Não o que eu quero fazer, mas o que Deus quer que nós façamos. Deus, Ele quer nos ajudar. A palavra de Deus em Lucas, capítulo 15, ela nos fala de uma dracma que aquela mulher perdeu, e ela revirou toda a sua casa, varreu até encontrar. Esse é o nosso Deus. Ele está te procurando, Ele está procurando pessoas que queiram negar a si mesmo e servir a Ele, fazer a vontade dEle. Mas será que você quer servir a Deus? Porque você tem muito valor, assim como aquela dracma tinha muito valor para aquela mulher, para Deus você tem muito valor, você vale muito. A tua alma, a tua salvação é motivo de alegria. Há festa no céu quando um de nós se arrepende, quando um de nós resolve tomar uma decisão de aceitar Jesus, de mudar de vida, de nascer de novo, como diz a palavra. Porque se nós não nascer de novo, se não se tornar como uma criança, obediente, dependente do Pai, para tudo, nós não podemos ver o reino de Deus. Nosso nome não vai estar escrito no livro da vida. Naquele dia nós vamos ficar de fora, como esses que fala a palavra de Deus em Apocalipse 22. Vamos ficar de fora. E a vontade de Deus não é que nós fiquemos de fora. Porque quando a parábola das bodas fala que aquele homem chegou e encontrou um que não tinha vestes, e ele perguntou àquele homem: como que tu entrou aqui? De que jeito que tu entrou aqui se não tinha as vestes adequadas? E aquele homem que não tinha as vestes adequadas, ou seja, que não tinha nascido de novo, o que aquele homem mandou fazer foi lançar no lago de fogo. Mandou lançar fora. Como é que estão as tuas vestes? Será que você nasceu de novo? Será que nós realmente nascemos de novo? Será que nós realmente estamos servindo a Deus da maneira que Deus quer? Ou estamos querendo fazer a nossa vontade? Nós temos um tempo em que falta posicionamento. Não falta palavra, porque há fartura de conhecimento. Porém, essa igreja antiga, essa igreja de antes, tinha algo que hoje não tem: o posicionamento, a certeza do Deus que servia. Eles sabiam o caminho que estavam seguindo. Eu falava com alguém e essa pessoa dizia: como que antigamente as pessoas não tinham letra, não tinham tanto estudo, mas quando o pastor, quando alguém que ia pregar começava a falar, a gente sentia algo diferente, porque eles tinham certeza do Deus que estavam servindo. Eles tinham obediência, tinham posicionamento. Ninguém ficava adulando ninguém, passando a mão na cabeça de ninguém. Fica aqui, não vai embora, por favor. Não.
Quer a tua parte da herança? Quer ir embora? Tchau, boa viagem. Vai entender, quem sabe isso é um processo de Deus para que a pessoa lá fora entenda que não tem nada de bom fora da presença de Deus. Mais uma vez, Jesus falou em João 6, versículo 67. Queres retirar também? Quer se retirar também? Quer deixar de me seguir também? Jesus falou para os 12 discípulos, para os que ele tinha escolhido. E assim ele fala todos os dias para nós, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós achamos difícil às vezes de obedecer a Deus, de andar no caminho do Senhor, de mudar algo na nossa vida para agradar a Deus, de abrir mão de algo que está tentando nos distanciar de Deus. Deus olha para nós, porque Ele está sempre presente, os olhos dele são como uma chama de fogo, Ele está sempre ali, não tem onde nós se esconder. E Ele olha para nós e pergunta: quer se retirar também? Quer ir? Quer a tua parte da herança? Toma aqui, vai. Porque Ele sabe o Deus que Ele é, Ele sabe o que Ele pode oferecer. E aquele que nasceu de novo, aquele que teve sua vida mudada por Deus, assim como eu tive, graças a Deus, sabe que não há nada lá fora que possa se comparar ao que Deus tem para nos oferecer. Como é que vai a nossa vida com Deus? Como vai a tua vida com Deus? Será que nós realmente nascemos de novo? Será que nós realmente estamos aqui obedecendo a Deus? Ou temos aqui com o nome de vivo, mas temos morto? Que nós possa renascer de novo. Há a oportunidade de nós renascer em Cristo. Mas Ele só diz para nós o seguinte: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser, Ele não obriga, aquele que quiser, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga. Siga Jesus aonde? Aonde que Ele foi? Anunciar o Evangelho, anunciar a palavra de Deus. O que é que Ele deixou para nós? Qual a ordem que Ele deixou? Ide pelo mundo e anunciai o meu Evangelho. O meu Evangelho, o Evangelho de Jesus. Não é invencionice, modernismo, conversa fiada, lorota. É a palavra de Deus, a Bíblia. Há uma dificuldade de aceitar que o que nós precisamos seguir está tudo escrito aqui. Nosso papel é só ler e obedecer. Não tem que inventar nada. Só obedecer. E vamos acabar no céu com o Senhor. Vamos ver se nós temos mais algum pedido de louvor para nós atender. E se alguém deixou um positivo para nós poder mandar um upa aqui, o irmão Edinho, Edson Silveira e a irmã Roselita, escutando a programação. Glória a Deus pela sua vida, que Deus abençoe. Mandaram um zap aqui para nós. Tem alguém que ligou aí? Tem nos ligado o Devanir Carvalho pedindo o hino Alto da Colina. Glória a Deus, o irmão Edinho está num fogaréu grande lá no fogão a lenha, ó, tá saindo fogo lá no cano do fogão, ó, onde o velho tá se aquentando mesmo. Deus abençoe o irmão, Deus abençoe o irmão Devanir, sempre tá ouvindo as programação aí, não só a nossa, mas de todos os irmãos. Deus abençoe a irmã Tereza, o pastor Nino também, que ligou para nós aqui, mas nós já estava quase proseando, não pudemos lhe atender, mas sabemos que a senhora também sempre está na audiência, o pastor também sempre estão na audiência. Que Deus venha abençoar cada um, os irmãos do Rincão dos Órfãos, do Laranjal também os irmãos aqui da cidade e do interior, que Deus venha abençoar. Bomolê aqui, Dalmir Oliveira, na escuta aqui em Caxias, manda oração para mim e minha família. Que Deus abençoe esse irmão aí, sempre está na escuta. Também Ivonete Paraíba do Carmo, paz irmão, peço oração por mim e minha família, ali em Santo Antônio, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, glória a Deus. Hoje a irmã pôde escutar nós, ela sempre vai no culto nesse horário, mas hoje ela está escutando a programação, nós estamos orando sempre por cada irmão aí. Também Natália Santos, paz irmão, peço oração pelo meu cunhado Sandro da Costa Nunes, que fez uma cirurgia e está com infecção. Que Deus abençoe, se nós orar, se nós crer,
de verdade, né? Deus pode nos ajudar. Também o gaiteiro Davi Oliveira pede o hino Tapera Velha. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso gaiteiro aí. Também a irmã Marli está escutando nós aí. Peço o hino Alma Cansada. E também o irmão Tito, José Padilha Tito. Paz do Senhor, estou na escuta. Deus abençoe o irmão aí. Também o Amauri Garcia, boa noite. Também o irmão Juvenal, confirma, irmão Juvenal, tá sempre na escuta. Também pede o louvor Banco Vazio. Também aqui a irmã Joraceli Ribeiro, paz, irmão, estou na escuta, peço o louvor com Tiago e Simon. Também a Orgélia da Rosa Oliveira, paz do Senhor Jesus, estamos na escuta. Deus abençoe a irmã que sempre está escutando nós também e nos ajudando e orando por nós também. Também Antônia Chuquel, peço o hino Quem Te Viu e Quem Te Vi. Esse é o maior orgulho, irmã, que um crente pode ter quando alguém olha para a tua vida assim, né? Quer ter uma confirmação de que tu tá no caminho de Deus, de que Deus tá mesmo trabalhando na tua vida, né? É alguém chegar e dizer, mas quem te viu, quem te vê, né? Aí é certeza que Deus está trabalhando naquela vida. Também aqui a Júlia Marques, essa guria aqui, não sei, irmã, se vai atender nossos pedidos aqui, ela tá rebelde, acho que é por causa da chuva. Paz do Senhor, estamos na escuta, peço o hino, confia, e oração por mim e minha família. Glória a Deus. Vamos tentar atender esses pedidos de louvor aí nesses 15 minutos aí que temos de programação. Pode largar aí qualquer um aí que tenha sido pedido aí, Emily, por favor, que Deus abençoe a cada um. Confia naquele que te chamou, confia naquele que te enviou, confia. Ele sabe que você é capaz de fazer o que ele mandou fazer. Confia naquele que te escolheu, confia naquele que tu confiou tua vida. Confia, 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 confia. Mesmo não havendo saída, confia. Mesmo não havendo mais vida, confia. Mesmo que deu tudo errado, confia, confia, confia. Mesmo que não haja mais cura, confia. Mesmo estando na sepultura, confia. Ele vai chegar no quarto dia e vai ressuscitar. Confia naquele que te escolheu, confia naquele que te prometeu, confia, 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 confia. Mesmo cercado de leões, confia. Mesmo em meio às provações, confia. Mesmo sendo ameaçado, confia, confia, confia. Mesmo ele estando na cruz, confia. Mesmo sepultando a luz, confia. Pois no terceiro dia a morte não vai o segurar. Confia, mesmo com as portas fechadas, confia. Mesmo com a saúde limitada, confia.
que todos te deixem, confia, confia, confia. Mesmo que ele se cale, confia. Mesmo que o mundo se acabe, confia. Ele vai chegar no tempo certo pra te abençoar. Glorioso Deus forte que venceu o adversário antes e depois da morte. Foi no alto daquela colina que Jesus foi crucificado pelos golpes de mãos assassinas, conduzindo madeiro pesado. Os algozes levavam martelo, com os cravos e lanças também, como para travar um duelo. Mas Jesus não brigou com ninguém. Entre os céus e a terra, foi o meu com Jesus pendurado. Estava travada a guerra, de extermínio ao autor do pecado. Foi no alto daquela colina que Jesus foi crucificado pelos golpes de mãos assassinas, conduzindo madeiro pesado. Os algozes levavam martelo, com os cravos e lanças também, como para travar um duelo. Mas Jesus não brigou com ninguém. Disse para a sua igreja que ficasse em Jerusalém, convidando a todos que desejam revestir-se do poder também. Foi no alto daquela colina que Jesus foi crucificado pelos golpes de mãos assassinas, conduzindo madeiro pesado. Os algozes levavam martelo, com os cravos e lanças também, como para travar um duelo. Mas Jesus não brigou com ninguém. Glória a Deus. E nós também não temos aqui para brigar com ninguém, né? Estamos aqui para anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, como Deus mandar, né? E do jeito que Ele mandar nós vamos fazer.
Vamos ouvir mais um louvor aí de vereda. Nós já falamos da palavra de Deus, já mandamos um upa para um monte de gente. Vamos ouvir mais um hino aí. Jesus Cristo tá sentindo a tua falta, naquele banco que vazio na igreja está. Jesus pergunta pra você qual é o motivo, e na igreja você não quer voltar. Você se lembra belos hinos que cantava, das fervorosas orações que tu orou. Você deseja Jesus te tirou do mundo e para o mundo talvez você voltou. E de repente volta hoje pra igreja, suavemente toda alegria. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus, espera em Deus e no seu poder. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos e fazem chorar, Deus te chama agora, ou vem sem demora, em paz descansar. Oh, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Vem, alma cansada, espera em Deus, confia somente no seu amor. Glória a Deus, né? Confia em Deus, confia no seu amor, né? Que Ele tem o melhor para cada um de nós, né? Queremos agradecer aqui também o irmão Márcio Parede, que está na escuta, sua família,
Ana Carol, também está na escuta. A Prígio da Rosa Oliveira, também o Odair Gomes, também aqui o irmão Delcio Luscano, também Lisiane Hoffman, Lourdes Gamarra, Dona Luísa Uric, também conhecida como minha mãe, também a irmã Regina Oliveira, né, que deixaram seu positivo aqui para nós. E aquele que nós não podemos atender aqui, o gaiteiro, nós não atendemos porque o trem das 12 nós só toca com o gaiteiro quando ele está aqui, irmão Davi. Aí nós toquemos esse trem, vai fizemos apitar forte aí. Mas o segunda que vem, se Deus quiser, o gaiteiro vai estar aí, nós vamos fazer esse trem velho andar. E os demais irmãos nos perdoem aí, porque a gente foca sempre na palavra de Deus, é assim que Deus nos deu. Focar sempre na palavra, né? Se tiver que pitoquear, pitoquemos o louvor. Mas a palavra, né, é aquilo que Deus nos mandou fazer. Vamos orar então, e segunda-feira que vem, se Deus quiser, temos aqui. Senhor nosso Deus, obrigado pela vida de cada irmão, de cada amigo, de cada ouvinte, dos mantenedores, daqueles que oram por nós. Que o Senhor venha olhar, Senhor, por cada um que tem pedido sua oração, que está, Senhor, com a necessidade de ser atendido por alguma causa, por alguma enfermidade, por qualquer que seja o problema. Confiamos que o Senhor pode resolver. Confiamos que o Senhor tem nas suas mãos a vitória de cada um que crê, que confia e espera no Senhor. Que o Senhor faça morada na nossa vida, na vida de cada um de nós, Senhor. Que seja feita a sua vontade aqui e em todos os lugares onde chegar essa programação. Amém e amém. Segunda que vem, se Deus quiser, temos aí de novo.